Amém, irmão? Então, o que o nosso profeta está nos dizendo, né? Então, você veja que nós fomos lavados, né? Nós era esse trapo, né? E Deus fez nova criatura em Cristo, né? Então, nós somos novas criaturas em Cristo, amém? Então, aqui, continuando na mensagem aqui, ele nos diz o seguinte, ó. Se Lutero, Wesley e todos eles pudessem ter visto isto, ponto. Que coisa do passado só pode ser usada se passarem por um processo, sendo que o Espírito Santo revela a luz da justificação para a santificação, para o batismo do Espírito Santo, e agora é a última hora da vinda de Cristo. Aleluia. Essa é o que nós estamos vivendo, né? Ela tem nela não o perfil da rainha, mas do rei dos céus, que representa a si mesmo. À medida que a igreja se torna uma minoria, vai diminuindo as pessoas, o ministério tem que ser o mesmo tipo de ministério que ele teve. Aleluia, glória a Deus. Ó, a estrada vai afinilando, né? Quanto chegou lá no deserto? Dois, Caleb e Josué. Os outros ficaram no deserto. Por quê? Porque não seguiram a palavra, não seguiram os termos, as placas, né, de sinalização. Então, quando a gente não segue as placas, a gente toma uma infração, não é isso? Quando nós passa acima, nós não tomamos infração? Do mesmo jeito é isso. Muitos ficaram no deserto, né? Veja a parábola das sementes, né? Umas vão ficar no meio do pedregais, ali a família sufocando aquela semente, né? Então você tem que prestar atenção nessas parábolas, para você não cair. Por quê? Porque Satanás vai tentar oprimir você, vai tentar esmagar você. Você é a semente de Deus. Então você tem que ficar firme e seguir o caminho. Você tem que seguir a mensagem, né? Você veja que é uma minoria, mas é desse jeito. Veja só o que é que o profeta está nos dizendo aqui, ó. Olha aqui, ó. Representa a si mesmo. À medida que a igreja se torna uma minoria, o ministério tem que ser o mesmo tipo de ministério que ele teve. Quem? Jesus Cristo. Os profetas, né? Os apóstolos. Esse mesmo. Essa mesmo evangelho. Não pode estar agora se misturando com o mundo. O mundo está muito brilhoso, gente. É muita mensagem aí, mas Cristo está ali? Vamos ver, vamos para a palavra, ver se Cristo está aí. Não, ó, vai diminuindo a coisa. Mas é por quê? Porque só fica mesmo a igreja, só fica mesmo a semente, a ovelha. Veja só, aqueles que morreram na era de Lutero, lá na base da pirâmide, como não vou fazer um ensinamento sobre pirâmide, mas só para exemplificar, exemplificar, ponto. Aquela pirâmide é tão perfeita, se qualquer de vocês estiver lá, vocês dificilmente podem enfiar uma lâmina de gilete. Vixe, uma lâmina de gilete lá naquelas pirâmides lá, ó. Uma lâmina de gilete, né? Mais fina do que isso, ó. Não passa. De tão perfeita que é aquela pirâmide. Veja só. O que é que ele está trazendo esse ensinamento para a gente aqui, ó. Eles não tinham nenhuma argamassa nela, tanto quanto sabemos. Ponto. A arquitetura dela foi tão grandiosa. Agora, eles perderam a pedra de coroa. Ponto. Eles não sabem onde ela está. Agora, quando aquela pedra de coroa retornar, ela será exatamente com o resto delas. Ela vai se ajuntar com as outras pedras que ficaram. Ponto. Se você pudesse colocar a pedra angular na pirâmide, teria que ser a mesma. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus voltar, ele encontrará uma igreja que tem sido lavada, sem manchas nem ruga, e ela terá o mesmo ministério que ele teve. Ponto. Isto trará novamente a que obscurece à medida que a minha mão se aproxima, mas é o negativo ali e o positivo aqui. Ponto. Como o negativo e positivo se tornam mais tenso,
mais escuro, e mais escuro, e mais escuro, ainda finalmente se juntam. E o negativo e o positivo se tornam um. E isso será quando a igreja e Cristo se unirem, como uma noiva, quando o mesmo Espírito que estava nele estiver sobre ela. Quando aquela igreja vier de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo nestes últimos dias e moldando agora para a vinda de Cristo. Não seja a parte áspera dela. Irmão pentecostal, brilhe com a palavra, creia em cada pedacinho dela, ponto. Não entre para este ismo e coisas como nós vemos isso acontecendo hoje. Não fique assombrado com isso, porque a pedra angular está vindo clamando, Abba Pai. Amém. Muito breve. Deus meu, sim, eu creio nisso com todo o meu coração. Vocês veem isto? Vocês entendem o que eu quero dizer? Cristo está agora pegando os trapos de ontem, os luteranos, os metodistas, os presbiterianos. O que é isso? Pegando o católico, pegando o assembleiano, pegando todo tipo de mensagem aí. Mas ele está pegando. Por quê? Porque todo lugar tem a semente de Deus. Em todos os setores tem a semente de Deus. Então ele está pegando aqui, está pegando ali, está pegando ali. Por quê? Porque é a igreja dele. Porque ele é que é o sangue, ele é que purifica a igreja. Não é a igreja que se purifica sozinha, não. É Cristo. Olha só. Glória a Deus. Vocês veem isto, né? E assim por diante. E ele está passando estes trapos por um processo, né? Eu vim do catolicismo, né? Mas não me batizei lá, graças a Deus. Eu não fiz o crismais ou a primeira comunhão, não, graças a Deus não. Eu só me batizaram lá quando era pequeno porque eu não sabia, né? Eu era criança, não tinha nada a ver. Mas o meu batismo mesmo foi nas águas, no nome de Jesus Cristo, graças a Deus. E foi através da mensagem desse mensageiro aqui, graças a Deus, que é o nosso irmão Brana. Graças a Deus, o meu profeta. Então, graças a Deus, hoje eu sou batizado da maneira correta, como a Bíblia Sagrada pede, que é no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Com arrependimento, com perdão, com arrependimento de pecados, com o batismo nas águas, como o próprio Jesus fez, e obedecendo a verdadeira ordem, que é Atos 2:38. Ali, quando Pedro pediu para que todos nós se arrependessem e fossem batizados no nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês veem isto, né? Então, assim por diante. E ele está passando estes trapos por um processo. Depois que você pede perdão a Jesus Cristo e é batizado no nome dele, você tem um processo. Eu estou no processo ainda. Todos os meus irmãos ainda estão no processo. Porque nós estamos passando pelas nossas lutas aqui, pelas nossas batalhas. Então, tudo isso é o processo. Amém? Veja só. Que tipo de processo? Um processo do Espírito Santo. O que eles tinham e mais alguma coisa. Fazendo isto até que ele imprima sua própria imagem. Quando a igreja e Cristo se tornarem um, em união, Deus conceda isto. Amém? Eu espero que vocês vejam isto. Se vocês realmente verem nisto. Isto faz lembrar uma história de quando o grande reavivamento de Gales estava acontecendo. Alguns grandes homens da nação aqui pensaram em ir ali e verem o reavivamento de Gales, para ver o que estava acontecendo. E quando eles foram, tentaram descobrir o prédio em que estava sendo realizado. Quando chegaram a Gales, andaram por lá e começaram a perguntar onde era o edifício. E eles viram um feliz soldadinho em pé numa esquina usando o seu chapéuzinho e estava girando o seu cacetete desta maneira, né? Certamente ele estava lá fazendo o gesto, né? Então estes homens perguntaram até eles e disseram: Senhor, poderia nos dizer em qual edifício o reavivamento de Gales está se realizando? Ele disse: sim, Senhor, eu sou ele. Aleluia, eu sou ele. Por quê? Ele estava irradiando
a alegria e a luz de Gales, do reavivamento de Gales que estava dentro dele. Amém. Assim também deveria estar perguntando a igreja do Pentecostes de hoje: quem é Jesus Cristo? O mesmo ontem, hoje e eternamente. A luz de seu evangelho deveria brilhar, deveria estar brilhando com a palavra desta era, revelando Jesus Cristo para a nação da mesma maneira que aconteceu lá. Ele ficou tão cheio do avivamento de Gales, até que se tornou o reavivamento de Gales. E nós deveríamos de estar tão cheio de Cristo, ao ponto de refletirmos a Ele no poder de sua palavra, que tem sido encaminhada para nós nesse dia. Irmãos, não se rebaixem com as coisas do mundo. Não, estes cuidados que te afastam. Fique com o evangelho. Amém. Observe toda a palavra. Não volte ao que alguns pais disse. Vamos nos agora direto para o que Jesus disse que iria acontecer nestes dias. Sim, Senhor. Ponto. Nós devemos ser a luz desta era, manifestando o evangelho. Lutero foi a luz em seu dia, Wesley foi luz no seu Pentecostes, luz em seu dia, mas estamos mais adiante, lá a estrada agora, estamos chegando a ser a noiva, chamando-os para fora. Os eleitos, lembre-se, se vocês forem como aquele policial, ele tinha a luz nele, aleluia. Lembre-se, se esta é a sétima era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, ponto. De acordo com Apocalipse 3, eles rejeitam a Cristo. De acordo com a era da igreja que foi mencionada na Bíblia, a era de Laodiceia é a pior de todas as eras, de todas elas. Ela não quis, o rejeitou e colocou do lado de fora, né? Então, gente, nós estamos vivendo essa última era. Então, o que é que Deus está nos chamando? Para a gente voltar e ficar com a palavra de Deus. Então, não recuse. Cristo te chamou, creia. Continue firme e forte. Porque Jesus é a base de toda a nossa vida. E sem Ele, nada nós faremos. Então, continuaremos firme e forte até o dia de Jesus Cristo. Amém? Então eu não sei do que você precisa, eu preciso mais de Cristo, eu preciso muito de Jesus Cristo, porque as coisas estão nos oprimindo, as coisas estão tentando nos esmagar, mas nós estamos firmes porque Jesus é a nossa bandeira. O evangelho de Jesus Cristo é a nossa força. Se nós perder, irmão, Satanás vai nos matar, Satanás vai nos oprimir, que é isso que ele gosta. Ele quer nos matar, ele quer nos ofender, amém? Mas ficamos com a palavra de Deus e continuamos firme e forte, amém? Então aqui nesse louvor, enquanto eu louvar, peça perdão a Jesus Cristo e peça o que você está precisando, porque Ele perdoa todos que pedem perdão, de coração, com a verdade, amém? Com gemidos que palavras não podem expressar, eu elevo ao Pai as minhas intercessões, quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações. Ele ouve os gemidos do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Amém? Glória a Deus. Então, gente, a coisa tá, difícil, mas Jesus é a nossa base. Se a gente desistir, Satanás, ele vai
nos rir de nós, né? Vai rir da gente. Por quê? Porque desistiu. Não. Vamos até o final. É a hora mesmo de você levantar sua bandeira. Qual é o seu lado? É Cristo. Então segura a tua bandeira e vamos continuar nessa guerra. Porque nós somos vencedores não porque nós temos essa força, não. Jesus é a nossa bandeira. Ele é a nossa força. A gente é só a carne. Amém? Então se você permanecer em Cristo e Cristo estiver em vós, você vai passar por tudo isso. E vai sair vitorioso como ele saiu na cruz do Calvário. Ele sofreu, não sofreu? Mas ele saiu vencedor. Então, do mesmo jeito que ele prometeu, né? Ele venceu, ele prometeu que nós venceríamos também. Amém? Então, confie em Deus. Eu não sei do que você está precisando. Sei que eu estou agradecido a Deus por ter passado por essa maré de enfermidade que está agora, essa virose, essa coisa, mas graças a Deus saí vitorioso, já estou melhor, graças a Deus, já estou bem, né? Graças a Ele. Então o sangue dele foi passado sobre esse corpo, perante Deus eu estou limpo, graças a Jesus Cristo. E o que é que Jesus quer que eu faça? Que eu continue firme e forte, levando a sua palavra, levando a sua mensagem para todos que estão aí necessitados. Então, se você está necessitado de Jesus Cristo, creia em Jesus Cristo e venha, peça perdão dos seus pecados e seja batizado no nome dele, como Atos 2 pede, Atos 2:38 pede, como os apóstolos fizeram lá no dia de Pentecostes. E essa mensagem aqui com o nosso profeta William Branham, ela precursa a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele precursa a segunda vinda de Jesus Cristo. Então eu dou graças a Deus ter escutado a voz de Deus através desse mensageiro, que é o anjo da igreja de Laodiceia. Então hoje eu vivo um evangelho baseado nas escrituras sagradas através da voz do profeta William Branham. Então, aqui na Paraíba eu sigo a mensagem Fé Perfeita com o nosso pastor César. E eu quero convidar você a fazer parte dessa mensagem Fé Perfeita. Se inscreva no canal Fé Perfeita, venha conhecer a mensagem Fé Perfeita. Ela está aqui através de seus canais, né? Através de suas redes sociais. Então se inscreva no canal Fé Perfeita e venha fazer parte dessa família. Venha fazer parte da noiva de Cristo. Venha escutar a palavra de Deus através dessa mensagem, que você será iluminado pela luz do entardecer. Amém? O mais, Deus abençoe a cada um de vocês, firme e forte. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês e eu também, Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos nós e que tudo que estiver, Pai, em necessidade através de seu povo, necessitado, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um deles de acordo com a sua palavra. Onde estiver doença, que se não for de morte, Jesus, eu peço que o Senhor cure. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu peço. Se for uma porta de emprego, que o Senhor abra, Jesus, para cada